Nesta aula, nós iremos trabalhar com a função polinomial do segundo grau, que graficamente é uma curva chamada parábola. Bem, então vamos iniciar aqui os nossos estudos, tá? Das funções quadráticas, olhando para o gráfico ao lado. Então, este gráfico, ele descreve a trajetória de um foguete, onde o eixo Y irá corresponder à altura alcançada pelo foguete em função aqui do tempo que está no eixo X, medido em segundos, tá? Então, o que vai acontecer? O foguete ele vai subir, 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 subir até atingir um ponto de máximo, quando então ele começará a descer até retornar à altura inicial aqui, transcorridos t segundos, certo? Este gráfico ao lado, ele foi obtido a partir desta lei de formação aqui, ó, y igual menos 2,5t ao quadrado, mais 30 vezes t, mais 12,5. E o t, que está representado aqui no eixo X, né, e que é o tempo em segundos, está num intervalo entre 0 e 12. Bem, que informações que nós podemos obter a partir da observação deste gráfico? Primeiro, a gente consegue saber a altura máxima que o foguete atingiu. Olhem aqui, se projetarmos este ponto no eixo Y, né, estaremos aqui muito próximos de 100 metros, ok? Então, foi aproximadamente 102 metros. Conseguimos saber também o tempo que demorou para o foguete atingir essa altura máxima. Vamos olhar aqui no eixo X, ó. O tempo é 6 segundos, ou seja, é a abscissa deste ponto aqui de máximo, ó. Ok? Ali, 6 segundos. Nós conseguimos saber também o tempo para retornar à altura inicial. Então, o foguete ele saiu aqui de uma altura de aproximadamente 10, 12 metros, né? Subiu até chegar em um ponto de máximo e depois desceu até voltar a um ponto na mesma altura inicial. Quanto tempo transcorreu? 12 segundos, certo? 12 segundos. Muito bem. Então, vamos para a definição de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Uma função f de R em R que a todo número x associa o número ax ao quadrado mais bx mais c com a, b e c reais e a diferente de zero é denominada função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Agora, por que o a deverá ser diferente de zero? Porque se eu atribuir ao a o valor de zero, este termo vai desaparecer e nós vamos ficar apenas com esta parte aqui e não teremos uma função quadrática, e sim uma função polinomial do primeiro grau ou função afim, que é aquela que nós já estudamos, certo? Bem, então aqui estão as representações da função, né? F de R em R, tá? Então, associa um número x a todo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ó, ok? E o a diferente de zero. Então, costumamos dizer, de forma abreviada, que a função quadrática é a função definida por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, ficando subentendido que o domínio é o conjunto dos reais. Gráfico cartesiano.
O gráfico de uma função quadrática, ele irá corresponder a uma curva muito especial em matemática chamada parábola, tá? E a parábola é uma curva do plano cujos pontos irão satisfazer uma condição bem definida, ou seja, é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo F, chamado de foco, e de uma reta R, chamada de diretriz. Então, agora vamos para o gráfico cartesiano de uma função quadrática, tá? O gráfico de uma função quadrática, ele irá corresponder a uma curva muito especial em matemática chamada parábola. A parábola é uma curva do plano cujos pontos satisfazem uma condição bem definida. Toda parábola é construída a partir de uma reta R, que está a nossa reta R, que nós vamos chamar de diretriz, tá? E de um ponto F que não pertença a essa reta R. Então, aqui está o nosso ponto F no eixo Y, que será o foco da parábola, tá? Bem, os pontos da parábola são os pontos do plano que estão à mesma distância da reta R e do foco F. Então, vejam aqui, ó, uma parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo F, que é o foco, e de uma reta R, que é a diretriz. Então, vamos colocar inicialmente aqui 2 pontos no nosso plano cartesiano e vamos verificar se esses 2 pontos fazem parte da nossa curva, que será a parábola, tá? Então, para isso, eles deverão ter a mesma distância aqui do ponto F, que é o foco, e da reta R, que é a reta. Então, vamos olhar aqui as distâncias do ponto H até o foco F. 1,58. Agora, deste mesmo ponto H até a reta R, ó. 1,58. Então, equidistante do foco e da reta. O ponto simétrico a ele, que é o ponto I, simétrico pelo eixo Y, né? Também terá, ó, a mesma distância do ponto F, que é o foco, e a mesma distância da reta R, certo? Ok, então esses 2 pontos aqui fazem parte da curva que é a parábola. Vamos colocar mais 2 pontos aqui para melhorar a nossa visualização. O ponto K e o ponto L. Então, se eles fazem parte dessa curva que é a parábola, tá? Eles deverão estar à mesma distância aqui do F e da reta R, certo? Então, distância do ponto K até o foco, 3,98, ó. Agora, a distância dele até a reta R também deverá ser 3,98. O mesmo vai acontecer com esse ponto L. Distância dele até o foco, 3,98. Distância dele até a reta, 3,98, tá? Então, ok. Também são equidistantes, fazem parte da curva. Vamos colocar mais 2 pontos aqui, ó. Ponto M, ponto N e ponto O, tá? Então, esses pontos aqui, para estarem na parábola, também deverão estar equidistantes do foco e da diretriz. Então, ponto N até o foco, 6 unidades. Ponto N até a reta R, 6 unidades. Note que essa distância do ponto N, ou do ponto K, ou do ponto H, I, L, O, até a reta R, é uma distância medida perpendicularmente à reta R, tá? Agora, vamos só dar uma verificada lá no ponto O, distância até o foco, 6, distância até a reta R, 6. Muito bem. Então, agora, é só colocar aqui a nossa parábola, certo? Então, é isso. Observem aqui mais um detalhe importante, ó. Caso o ponto F estivesse abaixo da reta R, então vamos ver o que vai acontecer se eu movimentar o ponto F, que é o foco da parábola,
para baixo da reta R, ó. A parábola, ela vai mudando de posição, certo? E o que vai acontecer? Ela vai, vamos aqui um pouquinho mais para baixo na nossa tela, para vocês observarem melhor, ó. A parábola, então, ela fica com a concavidade voltada para baixo, ó. Certo? Bem, vocês devem estar se perguntando o que vai acontecer se eu mudar o foco de posição aqui no plano cartesiano. Inicialmente, eu havia marcado o nosso foco para a construção da parábola aqui no eixo Y, tá? Nesse pontinho aqui. Então, aqui estava o nosso foco, tá? Vamos mudá-lo agora de posição, trazendo ele mais para cá, vai ser o foco 2, tá? A reta diretriz, vamos continuar usando a mesma, que é a nossa reta R, e agora nós vamos traçar a nossa parábola. Mas antes, vamos dar uma lida aqui na definição de novo de parábola. Ó. Uma parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo, que é o foco, mas agora esse aqui será o nosso foco, né? E uma reta R, que é a diretriz. Então, alguns desses pontos eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Ponto A, ponto B, ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Opa, ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. Então, esses pontos, todos eles, fazem parte da curva da nossa parábola, porque são equidistantes do foco e da reta diretriz. Vamos fazer um teste aqui dessa equidistância no ponto H. Vamos calcular a distância desse ponto H até o foco 2. Tá aqui, ó, 6,98. E agora vamos calcular a distância desse ponto H até a reta diretriz, 6,98. Ok. Então, podemos agora, né, desenhar a curva da nossa parábola, que está aqui, tá? O que muda? Muda, gente, o eixo de simetria, porque o eixo de simetria da parábola, ele é uma reta perpendicular à diretriz passando pelo foco, tá? Então, quando o nosso foco estava aqui no eixo Y, o nosso eixo de simetria coincidia com o eixo Y. Agora não. O nosso eixo de simetria está aqui, ó, perpendicular à reta R e passando pelo foco F2. Então, esse eixo de simetria, ele ajuda depois na construção da parábola, ó, porque todos os pontos aqui da parábola estão à mesma distância desse eixo que o seu ponto simétrico lá do outro lado, ok? Então, é isso.